Olá, queridos alunos, então, dando continuidade, tá, ao módulo 4, Ciências, 14/10/2020, Magnetismo, páginas 200 a 209. Então, vamos lá, magnetismo. Os ímãs são objetos comuns em nosso dia a dia. Suas propriedades são tão interessantes que até os superpoderes de personagens da ficção científica estão relacionados às propriedades dos ímãs. O Magneto é um desses personagens. Ele é capaz de movimentar objetos metálicos sem tocá-los. Quer dizer, ele como tem o magnetismo na mão, né? Então esse super-herói, ele puxa, né? O magnetismo dele pela mão. É isso que o livro está querendo dizer. Então, o Magneto, tá? Personagem Magneto movimentando objetos metálicos em cena do filme X-Men, Apocalipse 2016. Aquele aqui, ó. Personagem, tá? Então tá aqui, ó, só a mãozinha dele aberta aqui, ó, ele já puxa tudo, ó. Como se ele tivesse um ímã mesmo nas mãos, né, puxando. Então tá aqui. Você já aproximou um ímã de algum objeto metálico? Em caso afirmativo, o que ocorreu? De que forma os superpoderes de Magneto estão relacionados ao ímã? Cite um objeto do seu dia a dia que possui ímã. Bom, isso é para vocês estarem respondendo, tá? Então vamos lá. Ímãs e propriedades magnéticas. Marta e seus pais foram a um parque de diversões. Uma das brincadeiras era uma pescaria diferente. Em vez de peixes, havia objetos de plástico e de ferro com formato de peixe. A varinha de pesca tinha um ímã amarrado na extremidade da linha. Veja abaixo. Tá aqui, ó. Ímã, tá? É que é a varetinha aqui, ó. No caso, a vareta que ela tá colocando aqui para os peixes, tá? Marta conseguiu pescar apenas alguns dos objetos com formato de peixe. Ela notou que alguns deles eram atraídos pelo ímã, preso na linha de pesca, enquanto outros, por mais que tentasse pescá-los, não eram atraídos pelo ímã. Então tá aqui, no início diz que havia objetos de plástico e de ferro, quer dizer, os que eram atraídos pelo ímã, no caso os objetos de ferro. O de plástico ela não conseguia atrair porque o plástico não é atraído pelo ímã, né? Então, o objetivo é mostrar para vocês que a atração do ímã, né, alguns tipos de materiais ele consegue atrair. No caso, quando fala aqui que ela conseguiu, que o objeto de ferro ela conseguiu ser atraído pelo ímã, já o de plástico não. É isso que o livro quer mostrar. Tá aí. Por que Marta conseguiu pescar apenas alguns dos objetos? Aqui, ó. A pescaria do parque de diversões se baseia na propriedade dos ímãs, de atrair alguns metais como o ferro. Essa propriedade está relacionada ao magnetismo, tá? Ao magnetismo. Então, os objetos que os objetos que Marta conseguiu pescar são feitos de ferro, material que é atraído por ímãs. Já os objetos que ela não conseguiu pescar, como a tia falou antes, são de plástico, material que não é atraído por ímãs. Então, objetos de plástico não tem como ser atraído por ímãs, né? Só objetos aqui de ferro, de metais, como o livro mesmo fala aqui, né? Observe os objetos da sala de aula e identifique quais são atraídos por ímãs. Então, felizmente não estamos na sala de aula, vocês observem na casa de vocês, tá? Objetos que sejam atraídos por ímãs e vocês estarão falando na aula online, ou quem quiser pode estar escrevendo aí na plataforma, tá? Então, a propriedade dos ímãs de atrair alguns metais é conhecida por diversos povos há mais de 2000 anos. Os gregos, por exemplo, perceberam que em um mineral encontrado na região era capaz de atrair alguns corpos metálicos. Os primeiros registros desse mineral ocorreram em uma região chamada Magnésia, onde fica a atual Turquia. Por isso esse mineral ficou conhecido como magnetita e deu origem ao termo magnetismo. Naquela época não se tinha muito conhecimento sobre as propriedades da magnetita, de atrair corpos metálicos. Somente anos depois, por volta de 1600, essas propriedades foram estudadas detalhadamente e publicadas em um livro pelo físico e médico inglês William Gilbert, 1540 a 1603. A magnetita é considerada um ímã natural, pois adquire naturalmente as propriedades magnéticas durante sua formação. No entanto, a maioria dos ímãs que utilizamos atualmente são chamados ímãs artificiais, pois são fabricados pelo ser humano. Aqui, ó. Então tá aqui. Magnetita em estado bruto. Aqui a magnetita em estado bruto.
retrato de William Gilbert, aqui ó. E, no caso, o ímã, tá? Aqui o ímã. Na fabricação de um ímã artificial, materiais como ferro e aço passam por um processo de imantação, por meio do qual adquirem as propriedades magnéticas. Aqui ó. Ímã artificial em um alto-falante. Os ímãs têm diversas aplicações em nosso cotidiano, aqui ó. Tá? Aqui ó, um ímã. Tá no alto-falante. Eles também estão presentes em bússolas, em portas de geladeiras e em alguns motores elétricos, tá? Eles atraem um ao outro para poder, no caso, a ação que está sendo desenvolvida ali ser feita, né? Então, como ele fala aqui, é importante ter ele, no caso, em bússolas, no caso para direção, e em portas de geladeira, senão a geladeira ficaria aberta, tá? Então, ele tem importante a utilização no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A gente precisa dos ímãs, apesar que algumas pessoas não percebem a força que o ímã tem no dia a dia, né? No caso, o aproveitamento, né, que tem do ímã, tá? E, no caso, no entanto, a maioria dos ímãs que utilizamos atualmente são ímãs artificiais, pois são fabricados pelo ser humano, tá? Então, por exemplo, esse ímã do alto-falante foi fabricado pelo homem, no caso, tá? Então, os polos magnéticos de um ímã. Todo ímã possui dois polos magnéticos, o polo norte, representado pelo N, e o polo sul, representado pelo S, tá? Representação de um ímã com seus polos magnéticos, norte, N, S, sul, tá? Quando aproximamos dois ímãs, eles podem se atrair ou se repelir, tá? Quando dois ímãs são aproximados pelos polos iguais, eles se repelem, tá? Aqui, ó, polos iguais. Quando dois ímãs são aproximados pelos polos diferentes, eles se atraem, tá? Então aqui, polos iguais, eles se repelem, e polos diferentes aqui, eles se atraem. Então, outra importante característica relacionada aos polos magnéticos é que, se quebrarmos um ímã em dois ou mais pedaços, obteremos dois ou mais novos ímãs, ou seja, cada pedaço terá um polo magnético, sendo magnético norte, que é o N, e um polo magnético sul, que é o S. Veja ao lado, tá aqui, ó. Quebrei o ímã ao meio. Aqui, ó. Então, era o S aqui e o N aqui. Quebrei, então virou S aqui, o N aqui, o S e o N aqui, o S e o N aqui. Cada um vai ter o seu magnésio. Aliás, o seu polo magnético. Aqui, ó. O S e o N, tá? Que é o S de sul e N de norte, tá? E vão se atrair o quê? Os que são aproximados pelos polos diferentes. Os polos iguais, eles vão se repelir. Agora as atividades, tá? As atividades, porque vamos até 209, né? Vamos lá. Pedro deixou cair o ímã que tinha nas mãos. Ao bater no chão, o ímã se quebrou em duas partes. Então, é o que nós acabamos de ler agora. Assinale a alternativa que indica corretamente como ficaram as duas partes resultantes da quebra do ímã. Então, número 2. Otávio chamou os colegas para apresentar um truque de mágica. Ele disse a eles que moveria um carrinho de madeira e uma colher de metal sobre uma mesa, sem tocá-los. Veja como ele fez. Tá? Então, aí vocês vão ver as ilustrações, vão estar respondendo no caso da parte do magnetismo aí, tá? Aí na página 206, campo magnético. Em uma aula sobre ímãs, a professora de Mariana apoiou uma folha de papel sobre 2 livros. Ela também desfiou e cortou uma lã de aço em pequenos pedaços, espalhando sobre toda a folha de papel. Em seguida, a professora pediu aos alunos que colocassem um ímã em forma de barra embaixo da folha de papel, bem no centro. Tá aqui, ó. Olha o que a professora fez. Tá? Pegou uma folha de papel sobre 2 livros, aqui ó. Ela também desfiou e cortou uma lã de aço em pequenos pedaços e espalhou sobre toda a folha de papel, aqui ó. O que ocorreu com os pedaços de lã de aço quando o ímã foi colocado embaixo da folha de papel? Tá? Vocês podem perceber que o ímã atraiu os pedaços de lã de aço, fazendo que eles mudassem de posição, aqui ó. Tá? Fazendo que eles mudassem de posição. Então, ao observar o resultado da atividade que a professora de Mariana realizou, possivelmente você percebeu que os pedaços de lã de aço formaram um desenho quando o ímã foi aproximado do centro da folha de papel. Esse desenho mostra a região de atuação do ímã ao seu redor, chamado campo magnético. Aqui o desenho que formou. Continuando.
tá? Campo magnético terrestre. Entre os séculos XV e XVII, épocas das grandes navegações, alguns países da Europa desenvolveram e aperfeiçoaram técnicas de navegação, que possibilitaram viagens cada vez mais longas. As grandes navegações proporcionaram aos europeus a abertura de novas rotas comerciais e de viagens a novos territórios como o Brasil. Desembarque de Pedro Álvares Cabral, aqui, ó, em Porto Seguro em 1500. Aqui, ó. Tá? Esse aqui na época não tinha como tirar foto, então eles pintavam os quadros, tá? Então aqui é o quadro que está mostrando, no caso, a tela, né? Que mostra, no caso, esse momento. As longas viagens marítimas exigem vários conhecimentos da tripulação, como de técnicas de orientação geográfica. Um dos instrumentos de orientação geográfica utilizados na época das grandes navegações era a bússola. A bússola é composta de uma agulha magnetizada que se mantém alinhada, aproximadamente na direção norte-sul geográfica da Terra. Aqui, ó. Aqui, ó, a bússola aí. Tá? Uma agulha magnetizada. Tá? Então vamos lá, continuando. A resposta à questão anterior, tá? Aqui tá. Converse com seus familiares sobre o que mantém a agulha da bússola alinhada na direção norte-sul geográfica. Então o objetivo é mostrar que o funcionamento da bússola, tá? Essa forma aí de mostrar, no caso, a bússola, é mostrar para vocês que os polos magnéticos da Terra não coincidem com os polos geográficos terrestres, tá? A resposta à questão anterior está relacionada à influência do campo magnético terrestre. A Terra possui um campo magnético como se existisse um grande ímã em seu interior, a própria Terra. Ela tem um magnetismo nela, tá? Esse campo magnético influencia a posição da agulha, a agulha que está na bússola, imantada na bússola, mantendo-a alinhada aproximadamente na mesma direção. Por isso que eles seguiam a bússola, não tinha como ter orientação, só a bússola, tá? E continuando agora, os animais e o campo magnético terrestre. Alguns animais percorrem longas distâncias. Você sabe como eles se orientam geograficamente no ambiente? O campo magnético da Terra é considerado um dos mais importantes meios de orientação geográfica para muitos animais, como morcegos, tartarugas marinhas e até mesmo algumas borboletas e algumas bactérias. Até o momento não se sabe ao certo como esse mecanismo funciona. No entanto, sabe-se que esses animais possuem pequenos cristais de magnetita no corpo, que funcionam como uma bússola. Tá? As borboletas, às quais o texto se refere, são principalmente as migratórias, que percorrem longas distâncias durante sua vida. Já as bactérias que possuem esse tipo de orientação são as chamadas magnetotáticas. As tartarugas marinhas, por exemplo, fazem ninhos nas areias das praias, onde botam os seus ovos. Após o nascimento, os filhotes vão para o mar e iniciam uma longa jornada em mar aberto em busca de alimento e de condições adequadas ao seu desenvolvimento. No mar, as tartarugas percorrem milhares de quilômetros. Quando atingem a fase adulta, elas são capazes de retornar ao local onde nasceram para se reproduzir. Como isso é possível? Elas vão retornar ao local onde elas nasceram, se um mar é imenso. A presença da magnetita no corpo desses animais permite que eles identifiquem algumas características do corpo magnético da Terra. Estas, por sua vez, auxiliam na orientação geográfica do animal. Então, o animal ele se orienta como no mar? Então, já está explicado. Ele tem uma magnetita no corpo dele, né? No caso das tartarugas marinhas, tá? Então, por isso que eles sabem se orientar, eles sabem como e até onde que eles vão no mar, eles sabem onde eles vão voltar. Então, eles têm essa magnetita que orienta para que eles não se percam, né? Vá para lugares que não deveriam ir. Então tá aí o porquê que os animais sobrevivem no mar tão imenso, tá? Então os filhotes de tartaruga marinha, cabeçuda, nadando em direção ao mar aqui, ó, tá? Mas elas vão retornar, no caso, né? Para colocar os seus ninhos no mesmo lugar onde elas nasceram, tá? Impressionante. Então, aí a página 209, tá? Vocês vão estar lendo. Diogo aproximou um ímã em forma de barra de uma bússola. Desenhe na imagem B como ficará o ponteiro dessa bússola. Lembrando, né, aquele ponto N e o ponto, no caso, o S, né? Lembrando aí como é que vai ficar o ponto aí, tá? Então, encontre e circule no diagrama a seguir as palavras que completam corretamente as sentenças, escrevendo-as nos espaços indicados.
Vocês vão achar no diagrama e vão escrever abaixo, no caso na frase A, na frase B e na frase C. E na folhinha, eu complemento do livro, tá? Essas perguntas foram tiradas do livro mesmo, tá? Atividade de ciências. Ler e fazer páginas 200 a 209. Número 2. Você já aproximou um ímã de algum objeto metálico? Em caso afirmativo, o que ocorreu? Número 3. De que forma os superpoderes de Magneto nas páginas 200 e 201 estão relacionados a um ímã? Então, nós falamos sobre ele no início da aula. Então, lembrem, voltem lá ao vídeo para vocês verem o que a tia falou sobre ele. Tá? Número 4. Cite um objeto do seu dia a dia que possui ímã. Número 5. Converse com seus familiares sobre o que mantém a agulha da bússola alinhada na direção norte-sul geográfica. Escreva aqui. Então, gente, essas perguntas são do próprio livro, tá? As observações que ele pede para o aluno fazer oral. Como nós não teremos aulas presenciais esse ano, né? Nós estaremos fazendo o quê? Colocando a resposta nessas atividades. Não deixem de estarem participando das atividades do livro. É tudo relacionado ao livro, tá? Tudo, as perguntas que são colocadas, as atividades do próprio livro estão nos textos dele. A tia explicou aqui, mas só vocês lendo de novo que vocês vão encontrar, que está muito fácil. Tá? Então, o recado de sempre, lavem as mãos, fiquem em casa, juntos somos mais fortes. Se precisar sair de casa, usem máscara. Um beijo enorme para vocês e até as próximas aulas de ciência do último livro, agora o módulo 4.